jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, recebeu uma multa de R$ 1.000, que foi convertida em advertência em um julgamento virtual do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei. A decisão foi tomada pela primeira comissão disciplinar. A atleta foi denunciada pela Procuradoria do Tribunal Desportivo por ter gritado "Fora Bolsonaro" durante uma entrevista ao vivo após etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Saquarema, Rio de Janeiro, mês passado. Ainda cabe recurso ao plenário do órgão. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Maria Fernanda Saad. Tiago, Maria Fernanda, a pergunta é a seguinte: a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de punir a atleta Carol Solberg foi correta? Começo com a Maria Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso debate. Obrigada, Rafael. Bom, eu quero começar o debate dizendo que eu sou absolutamente contrária a qualquer forma de censura. E eu até me considero uma defensora intransigente da liberdade de expressão. Tanto que em meu escritório a gente estampou na parede uma frase que me inspira muito, que é da Evelyn Beatrice Hall, e expressa uma ideia de Voltaire que diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Eu confesso que eu tenho me preocupado sim com algumas ondas aí repressivas da liberdade de expressão, como aquele fatídico evento do inquérito das fake news, né, em que contas privadas e não anônimas foram bloqueadas das redes sociais após determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas feitas essas considerações, é necessário distinguirmos a censura de regras de conduta pactuadas entre partes sobre como agir ou não em determinados ambientes privados ou campeonatos, como é o caso trazido ao debate. O regulamento de circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia Open, que foi assinado pela atleta, dispunha o seguinte, no item 3.3. O jogador se compromete a não divulgar, através dos meios de comunicação, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV e ou os patrocinadores e parceiros comerciais das competições. Então, sim, a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva foi correta ao advertir a atleta por descumprimento do regulamento da competição. Porque o que temos aqui é o simples fato de que ela descumpriu o regulamento. Tá? Competições desportivas possuem regras e a partir do momento em que o atleta assina um compromisso, adere a ele, ele tem que respeitá-lo. Essa não é uma novidade na cena desportiva, tá? Isso já o Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, desautoriza expressamente manifestação política nas Olimpíadas, assim como a FIFA no futebol, a FIA no automobilismo e tantas outras modalidades. Essas regras existem justamente para que espaços destinados ao espetáculo esportivo sejam de entretenimento do torcedor e tão somente isso. Também para que os patrocinadores que tanto investiram propaguem sua marca e não para que os atletas façam um proselitismo político. Definitivamente esse não é o objetivo do esporte. Tiago, sua introdução. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maria Fernanda. Antes de começar o assunto, Rafael, gostaria de mandar um beijo para minha amiga Basília Rodrigues, que ontem foi vítima de um ato de falta de educação do ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio, que não respondeu a uma pergunta que todos têm feito. Talvez nem devessem fazer se conhecessem a correção do ministro, mas se o assunto veio a público, a obrigação da imprensa fazer a pergunta e é a obrigação do funcionário público respondê-la. Basília é uma das maiores jornalistas do país, uma das mais conceituadas, premiada, então fica aqui o meu beijo e o meu mais absoluto respeito para ela. Maria Fernanda está coberta de razão. Absolutamente coberta de razão. O que acontece? O que é pactuado entre as partes deve ser cumprido. É uma regra universal do direito. Nós chamamos de pacta sunt servanda. Os contratos devem ser cumpridos. E também está certa que a norma brasileira esportiva impede qualquer tipo de manifestação política. A pergunta que deve ser feita é outra. E a Maria Fernanda vai saber me responder. O que acontece que só os atletas são silenciados sobre questões políticas? Por que clubes de futebol, patrocinadores, comentaristas esportivos
narradores esportivos podem fazer, sim, proselitismo político, mas os atletas não podem. E o mais importante, porque só os atletas, e é da história recente brasileira, porque só os atletas que são contrários ao governo Jair Bolsonaro sofrem sanções, enquanto os seus apoiadores são aplaudidos pelas massas. Essa é a pergunta que fica. O critério da lei é um. Mas o que acontece quando nós aplicamos a lei só para alguns? Essa é a pergunta, sem dúvida nenhuma, que deve ser respondida ao longo desse debate e que deve ser pensada por todos os brasileiros que estão vendo seus ídolos esportivos serem cerceados ou aplaudidos a partir de condutas idênticas. Poderemos passar pela história do esporte, poderemos começar com Jesse Owens silenciando o animal diabólico de Adolf Hitler em Berlim, depois de uma série de vitórias. Poderemos falar de Bill Russell, Muhammad Ali, Kareem Abdul-Jabbar na década de 60 e 70, coisa de 50 anos. Nossos pais já estavam vivos e já eram adultos quando homens negros não podiam ficar no mesmo hotel que os seus próprios times. E esses homens protestaram e mudaram o mundo, assim como acontece hoje na NBA, e onde houve um bloqueio dos jogadores falando, hoje não tem jogo. E a NBA olhou e falou, os atletas são o esporte, não as federações. Então, é assunto para mais de hora aqui hoje. Maria Fernanda, há uma contestação feita a respeito, a partir da punição aplicada à Carol, que é a seguinte, a mesma CBV que pediu a punição da Carol permitiu que atletas da seleção masculina de vôlei de quadra fizessem o número do presidente da República quando ele era candidato à presidência da República, o número 17 em quadra, numa foto depois de um evento. Isso não parece um posicionamento político da CBV? Ou seja, se for a favor, pode. Se for contra, não? Olha, Rafael, tem um brocardo jurídico muito popular que a gente usa que é onde há a mesma razão, há o mesmo direito. O que isso quer dizer? Em situações similares, idênticas, você tem que aplicar o mesmo direito, mas a situação dos atletas ocorrida destoa completamente do que aconteceu agora com a Carol. E eu vou explicar por quê. A foto foi postada no site oficial, na rede social oficial da CBV e não dos atletas. Depois, posteriormente, a CBV acabou até por deletar a foto, por uma repercussão negativa e tudo mais, que não tem a ver realmente com o esporte, mas não foram os atletas que agiram. Então, essa é a grande diferença, né? O meu colega aqui de advocacia vai concordar comigo que não dá para você punir atletas por um fato que eles não cometeram. Então, essa é a grande diferença em relação a esse questionamento. Então, o ponto é o seguinte, a foto é deles. Eles fizeram o gesto. E como é que a CBV teve acesso à foto deles se a foto não era pública? A não ser que, além de tudo, a CBV está procurando modelos, eles são os novos modelos, a foto é enviada para a CBV fazer propaganda. Por quê? A gente sabe que a CBV depende de valores muitas vezes repassados pelo governo. Agora, tem um outro ponto. E o Felipe Melo, do glorioso Palmeirinhas aqui de São Paulo, que bateu continência para o presidente da República. Você sabe, Maria Fernanda, quantos gols o Bolsonaro fez naquela final de campeonato para ele ter levantado a taça? Ou seja, o esporte pode ser objeto de instrumento político. Quer falar alguma coisa, Maria Fernanda? Eu discordo completamente. Essa questão de que só porque é um desapoio ao Bolsonaro e por isso que está havendo essa repercussão tão negativa é uma grande inverdade. Porque o Atlético Mineiro... Não, Thiago, o Atlético Mineiro, eles fizeram um apoio... Quantos gols o Bolsonaro fez no final da Copa? Não, mas ouve o que eu tenho para te falar, Thiago. Eu faço parte do Tribunal de Justiça Desportiva aqui de São Paulo, sou auditora lá, e em determinado momento o Atlético Mineiro, a equipe do Atlético Mineiro, ela fez até de forma velada um apoio ali ao presidente Bolsonaro e a equipe, a agremiação foi multada em R$70 mil. Então é um grande absurdo falar que uma coisa acontece porque é contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro. Muito pelo contrário, essa repercussão nem seria tamanha se fosse qualquer outro ali. Se fosse, vote no João, número 3, meu amigo, vote no fulano.
ela tomaria a mesma sanção que foi assertiva, sim, ali no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei, foi muito coerente, apenas para inibir que esse tipo de atitude aconteça. Imagine só que a gente está chegando em épocas agora de eleição e cada jogador cada atleta resolva manifestar ali seu apoio a um colega ou desapoio. Que balbúrdia que ia virar esse torneio. Então, essa sanção que foi, ao meu ver, até muito branda, ela foi tão somente em caráter pedagógico, para que aquela atleta e todos os demais não se comuniquem ali politicamente, religiosamente, não criem política num espaço que é para ser tão somente um espetáculo, é tão somente um momento de união, a competição tem que ser única e exclusiva do jogo. Tem uma outra questão, Anastácio, se eu estiver me alongando muito, você pode falar, me querido, cortar, não tem problema. Que é o porquê da regra existir, né? Primeiro que assim, ela assinou a regra, ela assinou o regulamento, ela tem que cumprir o regulamento. Esse é o acordo entre partes, acabou. Agora, por que essa regra existe? Por uma simples razão, para que aquilo não se torne um palanque político de atletas, aquele não é o momento. E outra coisa, o que pode acontecer aí, que é a grande preocupação, né? É que isso vai inibir, de certa forma, os patrocinadores. Você imagina que um contrato milionário de 30 milhões, sei lá, que a gente está falando aí de um banco que estampou a sua marca naquela roupa dos atletas, fique vinculado a uma coisa que compromete, né, que é dicotômica, que pessoas vão gostar e pessoas não vão gostar, tem torcedores que vão apoiar ou não. Então, assim, é muito delicada a questão. Não é a questão dela não poder se manifestar, ela pode se manifestar fora daquela estrutura. O que ela não pode é se aproveitar da estrutura, daquela audiência, daquele público, para fazer uma manifestação nesse sentido. Fernanda, você passou por alguns pontos interessantes. Agora eu vou responder as suas observações. Número 1, você faz parte da instituição ou de um braço de instituições relacionadas a isso. Já entendo a sua posição ab início, ou seja, desde o início, agora aqui no programa. E eu concordo com ela sobre o efeito da legalidade. O ponto que eu coloco é outro. Primeiro, existe uma grande diferença entre o que é manifestação política e manifestação eleitoral. Você nos trouxe argumentos de cunho eleitoral, concordo plenamente. Um atleta, era só que me faltava o Neymar ontem fazer um gol e puxar, olha, votem não sei quem para a Prefeitura de Santos. É um absurdo. Agora, tolher o atleta de manifestações quando o político se utiliza do esporte, deste mesmo auditório, para fazer proselitismo político, nós temos um problema de direito dos atletas, que a imagem deles também está sendo usada pelos políticos e se permite que isso seja feito. Exemplo, e não é só porque é Bolsonaro. Vamos nos lembrar de Fernando Henrique, e é bem dos ditadorizinhos brasileiros, não era o caso do Fernando Henrique, de receber a seleção brasileira campeã mundial, dar um Fusca para o campeão da Copa do Mundo. Acho que até merece mais do que um Fusca, mas à época acontecia isso. Acontecia o que também, e acontece hoje, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro indo com a camisa do Flamengo. Ou seja, o atleta não pode criticar o político. Por quê? Lembre-se de Roma. Os gladiadores são escravizados, enquanto o imperador recebe os aplausos ou as vaias. A história do pão e circo se perpetua com o uso desses meninos atletas, dessas meninas atletas até hoje. Você pode até discordar disso, mas está na história. Outro exemplo, o Palmeiras, que sanção sofreu de deixar o presidente da República, à época recém-eleito, levantar a taça. O Felipe Melo foi em direção a ele e bateu continência. Me diga uma coisa, isso não influencia nos patrocinadores? Cabe dentro do seu argumento o que aconteceu? Ou seja, o ponto aqui que falo é: os atletas não podem se manifestar, mas a estrutura pode se manifestar. Os atletas podem ser, porque, convenhamos, né? O esporte é o atleta. Os negócios que estão ao redor, não adianta, não vamos confundir nesse debate aqui coisas que não são confundíveis. O esporte é o atleta. Os negócios
sobre o esporte é um outro assunto. Nós vamos tolher a capacidade política dessas pessoas. Ou, por exemplo, nós vamos... Imagine só, Maria Fernanda, imagine só, finais da NBA, o Adam Silver, o comissário da NBA, suspende o LeBron James porque ele entrou com uma camisa pedindo para que os negros se conduzam às zonas eleitorais. O meu ponto é o seguinte, esse é o único ponto. Por que os atletas continuam escravizados como gladiadores e a imagem deles pode ser usada por políticos? Quantos gols o Bolsonaro fez no final daquele jogo do Palmeiras para ter levantado uma taça? Por que o atleta em campo não pode virar as costas por Bolsonaro na tribuna com a camisa do Flamengo, mas ele pode estar ali usufruindo da massa rubro-negra? As perguntas são essas. A legalidade, você está certa. Sobre a legalidade, você está certa. A questão é o entorno político que existe e por que esses meninos, em regra, vindos da periferia, jovens, negros, continuam sendo escravizados por esses. E vamos nos lembrar, né? A conduta é típica dos populistas. Ir ao futebol, ir ao vôlei, ir ao basquete e mostrar-se como o imperador da arena. E não é só o Bolsonaro, não. Muita gente já fez isso na história do Brasil. Vamos lá, Thiago. Sobre o NBA que você mencionou. Primeiro, antes até de começar a falar sobre isso, os atletas não estão proibidos de se manifestar politicamente, religiosamente, ideologicamente. Não estão. Mas dentro daquela estrutura que envolve patrocínio, que envolve... especialmente, né, o patrocínio. Por que há um tempo atrás, né, os atletas faziam gol e tiravam a camiseta e saíam para torcer e isso virou uma regra proibitiva? Não pode mais fazer isso. Porque os patrocinadores pararam, ficaram inibidos, pararam de bancar aquele espetáculo todo, de investir a sua marca ali, porque na hora que eles iam ter uma pequena visibilidade, o atleta simplesmente arrancava a camiseta e a marca deles não ficava exposta. Então, por essa razão que naquele ambiente tem todo um contexto ali para que não seja divulgado esse tipo de opinião partidária, política, naqueles ambientes tão somente. Então, os atletas não estão proibidos de se manifestar, só que em outros ambientes, não naquela arena, não após aquele campeonato, e por que outros não com a camiseta do... E por que outros podem usufruir da pode. imagem dos atletas? Anastácio, a NBA que você comentou, só a título de informação, até para o telespectador, o LeBron James, né, que conquistou o título aí pelo Lakers, no final ele agradeceu aos organizadores da liga pelo acordo que permitiu aos atletas se manifestarem sobre o que vinha ocorrendo nos Estados Unidos. Ou seja, eles pediram autorização para se manifestarem eles fizeram sobre greve, Maria Fernanda. Não entendi. Veja as notícias. Eles fizeram greves, eles se recusaram a entrar em quadra. Sabia disso? Tiago, mas assim, a Carol poderia até não concordar com o regulamento e ela tem um porte de atleta. Só para te dizer uma coisa. Ela é uma atleta que ela poderia falar, olha, eu me oponho ao regulamento. Não vai mudar de assunto. O argumento é o seguinte, você trouxe o LeBron James. O Milwaukee Bucks se recusou a entrar em quadra, falando, nós não participaremos. E a NBA, que hoje tem um comissário muito humano, olhou e falou, tá certo, o esporte são vocês. Não é diferente de, houve um contrato. Foi acordado, sim, posteriormente, porque eles não iriam entrar, porque eles combinaram e aí eles agradeceram os organizadores de terem permitido que isso acontecesse. Ou seja, as regras não foram descumpridas, porque se fossem, seria sancionado. A mesma coisa aconteceu na Fórmula 1. Eles se recusaram a entrar em quadra. Pois é, e aí o que aconteceu? Eles acabaram com milhões... O acordo foi modificado. Maria Fernanda, deixa eu explicar uma coisa. Esse debate aqui é pautado por uma questão super simples. A gente, primeiro, sabe o que fala e, segundo, a gente se respeita. Deixa eu te explicar. Quando eu estou falando que eles se recusaram a entrar numa noite em quadra, eles fizeram a NBA e os canais de televisão terem um prejuízo de milhões de dólares. Eles falaram, não. Nós não vamos entrar em quadra, porque nós somos preponderantemente negros jogando basquete nessa liga e os negros estão morrendo nas ruas, nas comunidades que nós vieram. O que aconteceu? O comissário da NBA, o Silver, ele olha e fala, então, vocês são o esporte. Então não é um acordo de contrato civil.
O que ocorreu ali foi os atletas tomaram a sua posição e não permitiram mais que fossem massa de manobra. Porque o ponto que eu coloco aqui, Fernando, você está certa sobre a legalidade. Falei desde o início. O ponto é, eu como atleta posso ter a minha imagem também vinculada ao ato político de alguém que entra em campo? É justo com o atleta? É justo com um atleta que está em campo e o político está na tribuna com a camisa de um time para quem ele sequer torce? Esse é o ponto que eu coloco. Não estou colocando que o tribunal está errado, que a lei, que você está argumentando contra a lei. Você está certa. O problema é até quando nós pensaremos nos patrocinadores, mas a imagem do atleta, e ele é o esporte, será utilizada por políticos apenas e exclusivamente para fins eleitorais, para aparecer para o povo. Colocar uma pergunta, uma pergunta básica aqui, já caminhando para os argumentos finais, começando com a Maria Fernanda. Se a Carol tivesse gritado, ao invés de fora Bolsonaro, viva Bolsonaro, nós estaríamos tendo essa discussão aqui? Muito provavelmente não. Mas essa é a minha opinião, né? Eu acho que tudo que é relacionado ao Bolsonaro tem sempre um viés ali de querer dizer que ele flerta com o autoritarismo e por isso tem essa dimensão tão grande. Né? Não são só os atletas que têm regras de conduta dentro dos torneios. Atores têm regras de conduta dentro da televisão. E por que tudo isso? Porque aquilo faz parte de um entretenimento, de um encanto. Nada tem a ver com a política. É um momento, afinal, de desafogar, né, todo aquele estresse, as pessoas, de confraternizar, de unir. Então, assim, a atitude dela, ainda que não tivesse assinado aquele regulamento, na minha opinião, ainda seria reprovável, porque ela está ali desrespeitando as demais atletas, que são colegas que podem ter opiniões diversas, está desrespeitando o patrocinador, que ao assinar o termo, está dentro daquele termo que não pode ter esse tipo de manifestação, ele talvez não queira vincular a marca dele ao fora ou dentro do Bolsonaro, não interessa. Está desrespeitando, inclusive, o torcedor, que está ali assistindo e que, às vezes, é um eleitor ali do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, eu acho que foi super inoportuna, eu acho que o STJD foi assertivo, sim, foi super correto, tá tomando uma dimensão que não tomaria, voltando à sua pergunta também, Rafael, que não existiria se fosse qualquer outro nome ali, tá? Seria tão somente um descumprimento de regra, uma advertência, uma sanção e acabou o assunto. Então vamos agora sim para os argumentos finais, começando com o Thiago. Vamos lá, Thiago. Maria Fernanda, obrigado pelo debate, querida. Prazer encontrar você aqui. Rafael, sabe que eu fico chateado? É que nós, dentro dessas discussões que estamos tendo, a Maria Fernanda concordou, né? Se fosse favorável a Bolsonaro, provavelmente não haveria punição. A questão é, novamente, estamos voltando à história do atleta como único e exclusivo instrumento comercial dos donos do dinheiro, principalmente a partir dos patrocínios. Vejam que o foco é sempre o patrocinador não quer. O patrocinador é fundamental para o esporte. A questão é, mas e o atleta? Até onde eu me lembro, as empresas continuam vivas, mesmo sem os atletas. E os atletas continuam sendo os atletas sem as empresas. A beleza está na comunhão dessas duas personalidades. O que é estranho e é histórico são os atletas terem que silenciar diante das tribunas, diante dos púlpitos que sempre estiveram dentro dos campos, dentro das arenas, todos fazendo políticas a partir do atletismo, a partir do atleta exercendo a sua função. Muitas vezes o atleta que discorda do ditador de plantão ou do eleito democraticamente de plantão. De Hitler até Bolsonaro, passando por todos os presidentes da história, houve isso. Agora, o mais triste, a gente riscaria da história aquela famosa foto do Dr. Sócrates debaixo da chuva, que é o símbolo da democracia corintiana. Isso não beira, ultrapassa o ridículo. Agora Parem de usar os atletas. Parem de usar os atletas, porque senão é direito dos atletas reagirem. Argumentos finais da Maria Fernanda Saad.
eu concordo que é direito dos atletas e acho que eles têm que reagir, né, caso esse tipo de situação aconteça, mas são situações completamente diferentes que eu não vou conseguir nem entrar agora pelo pouco tempo. Então, para finalizar, eu realmente lamento aí a atitude da Carol, né? Eu acho que ela foi, assim, não só a atitude, ela foi contrária ao regulamento e por isso teve uma sanção. E, bom, e aí o que eu lamento mais do que tudo isso, mais do que a atitude dela, é o vulto enorme que essa situação tomou, enveredou ali para uma deformação fática da realidade. Como eu falei, colocando o Bolsonaro ali sempre flertando com o autoritarismo e por isso tomou esse vulto tão grande. Eu repito que a atleta descumpriu o regulamento, a atleta tomou uma advertência em decorrência disso e ponto final, né? Isso não é censura, isso é um descumprimento e uma sanção em decorrência de um descumprimento. Tão somente um caráter pedagógico para que ela não repita e os demais atletas também não repitam. E, como eu disse anteriormente, também eu vou além. Ainda que ela não tivesse assinado nada, eu acho inoportuno o ambiente, eu acho um desrespeito com os demais atletas, eu acho um desrespeito com o patrocinador e um desrespeito também com o torcedor. Maria Fernanda, Thiago, muito obrigado pelo debate de hoje. Lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.